Olá, pessoal. Eu sou Fátima de Camilo e, conforme eu cheguei a avisar muitas pessoas, a gente vai estar fazendo essa live agora sobre a síndrome do pânico e falando sobre os sintomas. Nossa, porque justamente agora, bem no finalzinho do ano, né, a gente vai estar falando sobre isso. Porque enquanto as pessoas estão aí procurando se distrair com as coisas do Natal, do Ano Novo, procurando comprar presentes, pensando na famosa reunião do final do ano, essas pessoas elas estão nos cantos ali sofrendo muito. Na verdade, para elas acaba sendo mais complicado, até porque é muito difícil lidar com multidões, é difícil estar presentes em reuniões desse gênero. E então, assim, justamente pensando nelas, porque é um trabalho que eu venho fazendo há muito tempo e que eu gosto muito de atender, né? Pessoas que têm um transtorno de ansiedade, porque eu sei o quanto é difícil. Justamente pensando nelas é que eu resolvi fazer essa live. Ela é apenas a primeira live, eu vou estar falando apenas dos sintomas gerais. Estou vendo alguns amigos aqui que estão entrando, a Kelly, e agradeço por você estar aí me assistindo. Tem outras pessoas aí que estão chegando, e eu acho que sempre é bom a gente... Oi, Kelly, tudo bem? Sempre é bom a gente estar trocando informações, não é mesmo? Então, assim, falando dos sintomas, né? Independente dos transtornos, né, que existem, que é mais de um, não é só a síndrome do pânico, mas pensando diretamente nesse foco, né, no transtorno do pânico, se a gente for pensar quantas pessoas são afetadas hoje em dia, é impressionante, né? Eu consegui pegar uma informação, ela é de maio de 2017, né? E a Organização Mundial da Saúde fez um cálculo de 4% da população brasileira que tem esse tipo de transtorno. Minha amiga Luciana, que bom tê-la aqui assistindo, muitos beijos aí para você. E voltando, né, à questão dos sintomas, isso significa o quê? Eu falei 4% é da população brasileira. Isso significa que 8 milhões de brasileiros sofrem com o transtorno do pânico. É muita gente, né? Nos Estados Unidos já é um pouquinho mais, 11,2% da população. Então é algo para se pensar e para tomar muito cuidado, principalmente as pessoas que andam, né, numa questão de trabalho intenso, de muito estresse. É algo para se prestar atenção e ter muito cuidado. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Qualquer um pode dizer aí. Estou vendo a Mônica também está entrando. Olha quanta gente bacana aí. Então, continuando, né, falando dos sintomas, algo que faz parte do transtorno do pânico, além dos outros transtornos, é o medo. Que bom, tá ouvindo bem. O medo, na verdade, todo mundo tem, todo mundo sente. É uma resposta emocional e ameaça, né? É uma ameaça que quando você se depara com um objeto que é fóbico, você acaba tendo uma resposta, na verdade, uma resposta emocional. Opa, peraí, eu quero fugir, estou desesperado, né? Ela está relacionada com um período de excitabilidade que pode estar oscilando. E, na verdade, é para quê? Para você lutar, para você fugir, cair fora. Opa, estou vendo algo que não está me agradando, estou com medo, estou caindo fora. E aí a gente tem a definição de ansiedade, né? Falando assim, até para comparar, porque tem muita gente que confunde, né? Ainda mais quem tem o transtorno do pânico, chega ao ponto de achar que medo, ansiedade, fuga, esquiva, tá tudo misturado e faz parte, faz mesmo. Mas a ansiedade, ela é uma antecipação da ameaça futura. Então, quem vive com ansiedade sofre muito, porque na verdade nem tem algo ameaçador e ela já está antecipando esse medo. Ela chama esse medo como se existisse algo e não existe. Isso no caso do transtorno do pânico, né? E o que difere quando a gente fala de transtorno de ansiedade é que o medo e a ansiedade existem,
Só que por eles serem excessivos e por eles persistirem na vida da pessoa, é algo que merece todo o cuidado e atenção, porque pode ser algum transtorno de ansiedade, né? Então, quando a gente fala em medo, ansiedade mais esquiva, isso induzido por uma situação fóbica, e se isso for persistente, é algo que vai causar, né, um tipo de ansiedade, medo, que é recorrente, fica numa constante e isso não passa. E é algo mais perigoso que precisa de tratamento. Quando a gente fala dos transtornos, as pessoas que têm a síndrome do pânico definem e descrevem muito bem, né? Mas se pelo menos elas tiverem 4 dos transtornos que eu vou falando aqui, ela já pode ser diagnosticada com um transtorno do pânico. Claro que não é a minha área, né? Os psicólogos não fazem esse diagnóstico, é o psiquiatra. Aliás, o psiquiatra é o recomendado, tem muita gente ainda que tem o preconceito, mas eles não são médicos de loucos. Acho que o pessoal ainda tem, né, um certo preconceito, né? E eles são os melhores para tratar transtornos de ansiedade, assim como outros tipos de problemas psiquiátricos, né? Então, os sintomas são a palpitação, né, coração acelerado, taquicardia, sudorese, se a pessoa também tiver tremor, né, falta de ar, sufocamento no peito, que é algo bem desagradável também, também pode ser considerado, né, como um... E, nossa, tocou o telefone bem no meio, não dá para atender agora. Sensação de asfixia, dor, desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal também, sensação de tontura, instabilidade, vertigem. Tô adorando os coraçõezinhos, pode mandar, é muito bonitinho. Vertigem, desmaio, calafrio, ondas de calor. Parestesia. Parestesia é um tipo de formigamento, né, que a pessoa tem, pode ter nas mãos ou em outra parte do corpo também. Desrealização, é um termo tão esquisito, né? Desrealização seria assim, a sensação de irrealidade ou despersonalização. É como se a pessoa estivesse fora, né, do corpo dela, olhando para uma vitrine e olhando para ela mesma. Oi, Mércia, minha querida amiga, tudo bem? Então, é um distanciamento de si mesmo, ela acaba vendo como se estivesse fora de si mesmo. Mariane, tudo bem, Mariane? E ela sente, além desse sentimento de desrealização, ela tem medo de perder o controle, né? Um medo de enlouquecer. Ela tem uma forte sensação de que ela vai perder o controle total. E o medo de morrer. Ela sente uma nítida sensação de que ela está morrendo, né? É um medo muito grande de apagar de vez e morrer. Existem alguns sintomas que são mais raros, né? Por exemplo, tem pessoas que sentem dor na nuca ou começam a gritar, chorar, um choro incontrolável, mas isso é mais raro, é muito difícil de acontecer. São mais esses sintomas que eu mencionei, mas tendo 4 deles, já é possível de estar tendo um diagnóstico desse gênero como transtorno do pânico, né? E aí a famosa pergunta, né? Todo mundo preocupado em morrer, acha que vai apagar, e a pessoa apaga, morre. Não, ela não morre. Felizmente, ela não morre, não existe nenhum caso de transtorno do pânico em que a pessoa tenha tido um peripá que apagou e morreu. Isso não acontece. Então, quem tem o transtorno pode ficar muito tranquilo que isso não vai acontecer. Quanta gente bonita que eu tô vendo. E aí, e o familiar, como que fica, né? A pessoa que tem um parente que tem a síndrome do pânico, esse fica totalmente perdido, não é fácil, porque ele também tem as responsabilidades dele, ele trabalha, ele também tem que cuidar de outras questões e ele fica totalmente à mercê da pessoa, né? Se é uma esposa ou se é a filha,
é algo que acaba atrapalhando e muito a vida dele. Então ele não sabe até que ponto ele vai e acode, até que ponto ele vai cuidar das coisas, das responsabilidades deles. Então ele fica tentando socorrer a pessoa, não sabe o que faz. Quando a pessoa tem a crise, principalmente, ela fica em silêncio, porque você não vê a pessoa babando, tendo um ataque, um piripaque. É uma coisa que acontece internamente, né? Ela tendo essas sensações que é uma coisa horrível para ela. E a pessoa fica ali do lado falando, comentando, o que não é algo que resolva e que adiante você levar um copo d'água ou fazer qualquer coisa nessa hora. É deixar a pessoa ter a crise, ela pode levar de 5, 10, às vezes 20 minutos, pode estender um pouco, para eles é como se fosse 30 minutos, e é deixar essa pessoa tranquila, tem que esperar ter a crise, não tem jeito, e depois que ela tiver a crise dá para você ter algum contato, conversar, saber como ela está, que muito provavelmente ela vai estar muito cansada, muito estressada. E ela tem a sensação de que isso é uma eternidade, é muito, muito desagradável para quem tem. Só quem tem sabe muito bem como é que é, né? Oi, Cláudia, tudo bem? Estou feliz de ver todas vocês aí, minhas queridas. Então, aí vem a dúvida. Como é que eu faço para saber se eu tenho realmente a síndrome do pânico? O psiquiatra, como eu já falei, é o mais indicado, né? E os transtornos de ansiedade, eles acabam confundindo um pouco. Então, tem gente que fala, e agora, né? O que é isso? É pânico, porque ataque de pânico é uma coisa. Ataque de pânico, a pessoa pode ter isoladamente. Mas é diferente de transtorno do pânico, que a pessoa acaba confundindo, né? O transtorno do pânico, na verdade, ele tem um kit de sintomas, que é o que eu comentei agora aí para vocês, né? Que são longos. Os ataques de pânico, eles são muito isolados. E aí, dependendo da situação, ela pode, por isso que tem que passar pelo psiquiatra, não adianta ir em pronto-socorro, é complicado para eles que vão. Porque até chegar lá, como essa questão leva aí para estar acontecendo 10 a 20 minutos, chegando lá já passou. E aí a pessoa faz um exame, acha que é problema de coração, acha que é um monte de coisa, aí quando a pessoa vai fazer o exame não tem mais nada. E aí tem que ficar atento, porque pode ser também que seja um transtorno de ansiedade de separação, aí tem fobias, as fobias também entram nos transtornos de ansiedade, e aí a pessoa fica perdida, não sabe direito, não sei o que eu tenho. E aí o psiquiatra vai estar avaliando. Então pode ser agorafobia, pode ser o transtorno de ansiedade generalizada, né? Pode ser também um transtorno induzido por uma substância, um medicamento que ela tenha tomado e de repente vem os sintomas muito parecidos e acaba atrapalhando a cabeça da pessoa. Fala, e agora? O que eu tenho, né? Isso chegou a acontecer com uma pessoa amiga da minha filhada, um dia ligou para mim, desesperada, falando, olha, me indica um atendimento, eu estou tendo esses sintomas aí, né? Eu estou tendo sudorese, palpitação, tremor, e agora o que eu faço? Eu falei, pera, vamos conversar, quando que começou isso? E assim, por telefone mesmo pude dar um auxílio, depois eu fiquei super satisfeita com o resultado, né? Porque ela comentou, perguntei se ela estava tomando algum medicamento, né? Assim, por telefone, não fiz um atendimento, claro, isso tudo muito rápido, só para poder dar uma atenção para ela. E ela disse que estava tomando, sim, um medicamento que era para dor do ouvido. E aí, ela disse que já tinha terminado de tomar o medicamento no dia anterior, mas o médico falou até para prevenir qualquer outra situação, né, pior, ou que o ouvido pudesse ficar ainda com algum problema, para que ela estendesse para mais 2 dias. E aí ela falou, você leu a bula? Você viu direitinho o que realmente está descrito na bula? Ela falou que sim, e que ele mencionava sobre a possibilidade de ter
algum problema psiquiátrico. Eu falei, opa, isso daí tá com cara de que o medicamento deve estar afetando. Como eu não sou médica, mas ela disse que realmente não teria problema se ela parasse o medicamento, porque ela já tinha terminado de tomar, era só uma questão de prevenção. Eu falei, então tá, você liga para o teu médico, se você quiser, né? Isso é sempre bom avisar o médico que você tá parando e comenta com ele, né? Só que ela acabou parando, interrompendo o medicamento nesses 2 dias que faltavam e as sensações sumiram, desapareceram. Ela não tem, até hoje ela tá super bem, tá tranquila. E eu achei interessante como o medicamento pode também interferir nessa questão. Então, tem que procurar um médico e fazer um diagnóstico bem criterioso e ter, assim, a informação de tudo que esse paciente está vivendo, tudo que ele toma, tudo que acontece, né? E, além disso, tem o diagnóstico diferencial, né? Além do que eu comentei, os ataques de pânico, ele pode ocorrer também, e tudo é muito parecido, nas pessoas que têm hipertireoidismo. E aí? Se for um psiquiatra e não souber que tem um hipertireoidismo, vai tratar e não vai adiantar. Então, assim, tem alguns casos que tem que ter um exame completo, você tem que saber tudo o que acontece, né? Ter todos os diagnósticos possíveis que existem, se é que você tem algum problema, e ver se tem o diagnóstico diferencial. Então, hipertireoidismo, vai aparecer a mesma coisa. E tem hiperparatireoidismo, que é o problema da paratireoide, né? Tem um excesso de cálcio, aí acaba tendo problemas também e acaba da mesma forma vindo sintomas. A pessoa vai estar achando que é síndrome do pânico. E aí não é. E tem outros problemas, fala assim, arritmia, taquicardia supraventricular, asma, doença pulmonar. O transtorno depressivo pode também ter esses sintomas, bipolar, transtorno alimentar, transtornos psicóticos. Então, tem que procurar um bom psiquiatra e, paralelamente, ver se precisa estar sendo atendido por algum outro médico de outra especialidade, né? Então, existe essa questão. E, assim, e se realmente for o transtorno do pânico, tá? Tem jeito? Dá para tratar? Sim, claro que dá, né? Já comentei que o psiquiatra seria o primeiro, por quê, né? Primeiro médico aí que você teria que procurar, primeiro tipo de tratamento. Porque o medicamento auxilia, né, na diminuição das crises. Porque a pessoa, dependendo do estágio, tem o grau leve, moderado e tem o grave. Então, se ela tiver um estado grave, é super complicado, porque ela começa a ter tantas crises que só o medicamento realmente vai conseguir fazer com que elas cessem e vai parando devagar. Então, depois de 30 dias, o medicamento vai fazendo efeito. Normalmente, esses medicamentos são antidepressivos. E aí, quando cessarem, né, todos esses sintomas, essas crises de pânico, aí ela vai ter que procurar quem? O psicólogo, né? O psicólogo ou psicanalista e trabalhar o outro lado, né? O aspecto da mente, o aspecto comportamental, as duas coisas juntas, né? Porque nós somos um ser integrado. Se isso veio é porque tem algum motivo. E aí, como é que essa pessoa lida no dia a dia com as questões da vida dela? Porque quando eu atendia em grupos, eu lembro de comentário que as pessoas faziam assim, olha, antes eu era perfeita, não tinha nada, eu quero ser exatamente o que eu era, como que pode me aparecer isso? Normalmente as pessoas não lidam, né? Principalmente algumas que têm transtorno do pânico não se preocupam com o lado emocional, porque são tão ali exigentes. E aí, sim, precisa estar olhando o lado emocional, o lado da mente, como é que você anda trabalhando as suas questões, porque o que você era é o que fez com que você tivesse esse transtorno. Então, realmente, precisa trabalhar primeiro a questão medicamentosa e depois procurar um psicólogo ou um psicanalista para ver como é que você lidava ou lida ainda com algumas questões da sua vida, que pode ser que tenha auxiliado, ou melhor, auxiliaram muito, né, no aparecimento desse diagnóstico.
Então, eu falava para a turma do grupo, opa, peraí, você está aqui para fazer o tratamento, então vamos ser pessoas melhores e não ser o que éramos. Na verdade, a gente caminha para isso, né? É que todo mundo quer, independente do transtorno do pânico ou não. A gente procura buscar conhecimento, procura sempre evoluir para sermos melhor. No caso deles, mais ainda, opa, que bom que o transtorno do pânico veio. Veio para mostrar que você precisa mudar. É como se fosse um alarme soando. Opa, o alarme está tocando, não dá, para e vamos ver o que você precisa. E então, fazendo o tratamento é a forma mais eficaz, né, de você conseguir se livrar do transtorno do pânico. E é interessante que eu já ouvi assim falar, até isso papo de corredor, tá? Médicos, psiquiatras, comentando assim nos corredores, tá, o que o paciente tem? Transtorno do pânico. Transtorno do pânico. Então é fácil de tratar. Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso, porque quando eu atendi os grupos, as pessoas ficavam tão desesperadas, né, comentando comigo, Fátima, eu preferia morrer do que olhar para o médico e não ter nenhum diagnóstico. Eu falei, não fale isso, porque você não sabe como isso daí é complicado, e você vê tantas pessoas que têm diagnóstico até pior e estão morrendo. Eu falei, não fala assim, né, na verdade, vamos pensar na solução e na saída. Tá quanta gente bonita, Eliana Holtz, que saudades, muita saudade de vocês. E assim, gente, eu não vou me estender muito, porque eu pretendo fazer mais lives para o ano que vem, né, que o transtorno do pânico não é uma coisa simples, ele afeta tanto a vida profissional como pessoal, e tem muito assunto aí para a gente estar falando, e eu vou continuar com as lives no ano que vem. Mas eu queria fazer uma live de final de ano, mais em consideração a essas pessoas que precisam realmente de auxílio, né? Eu vou fazer também para o ano que vem grupos de atendimento para as pessoas que têm o transtorno, né, de pânico. Eu gosto muito de atendimento em grupo, porque já fiz, é muito rico. As pessoas trocam entre elas, e assim, o que adianta e agiliza o tratamento, auxilia, é impressionante. A riqueza, né, de informações que elas conseguem trocar entre si. Os familiares também, eu vou fazer grupo com os familiares, porque os familiares, eles acabam também entrando na situação, se atrapalham, acabam perdendo oportunidades na vida deles, porque ficam socorrendo a pessoa o tempo inteiro, 24 horas do lado dela, e não é assim que funciona. A pessoa ela tem que aprender a lidar com os sintomas que ela tem e enfrentar, né? Então, eu vou estar fazendo isso para o ano que vem, continuarei com as lives, conto com vocês. E assim, o que eu queria dizer para vocês, essas pessoas que têm esses transtornos do pânico, mesmo de ansiedade, são pessoas, elas são muito especiais. Todas essas pessoas que eu conheci foram pessoas muito marcantes, eu não lembro quantas foram, mas todas elas eram muito especiais, porque são pessoas preocupadas, muito responsáveis, que são até rigorosas, né, nas questões do dia a dia, de querer resolver problemas, de querer ajudar os outros, então acabam sendo até muito rígidas. E então por isso que eu tenho um carinho muito grande por elas, né, por estar fazendo essa live. E, mais outra amiga, a Carla Manuela, tudo bem? Eu já estou quase terminando, né? Mas fica assim uma dica para quem vocês conheçam ou quem está ouvindo essa live que tem o transtorno do pânico. A dica é assim, é ter um olhar, vamos pensar agora nesse final do ano, né? Essas pessoas queridas, especiais que têm esse transtorno do pânico. Procurem ter um olhar, né, fora de si mesmo. Eu sei que não é fácil, não é uma receita de bolo, né? Mas para procurar curtir um pouquinho mais essas festas de final de ano, procure se conectar com o que está fora de você, porque quem tem esse transtorno do pânico acaba ficando com pensamentos, né? E um diálogo interno constante. Olha, vou ter a crise, eu não aguento, eu estou apavorado, e aí tá aqui, ó, parece que está dentro dessa caixinha. Então, olha para fora,
olhe assim nos olhos das pessoas que vão estar com vocês nesse final do ano. Procure se conectar com o sentimento delas. Se a crise vier, esse é um exercício também que é uma dica interessante. Olha para fora, nem que for o que tiver na sua frente, é uma mesa, passa a mão na mesa. Olha como ela é lisinha, entra com a sensação externa do tato e fala, olha como é lisa, olha, qualquer coisa que você conseguir pegar só para você sair daqui de dentro e entrar em contato com o mundo externo. A crise já dá uma amenizada e talvez você nem tenha, porque você vai parar de pensar e vai ter uma interrupção aí. Então, esse olhar para fora, olhar para as pessoas, curta essas pessoas que vão estar do lado de vocês, né? Procure curtir esse sentimento maravilhoso com essas pessoas que você ama, né? E aproveite muito esse final de ano, essa confraternização com a família, com os amigos, e procura se conectar. A conexão com o mundo externo, com o presente, é a melhor saída que existe para quem tem qualquer tipo de transtorno, isso para qualquer um, né? É importante a gente sair dessa neurose, né? Desses pensamentos obsessivos e procurar ficar totalmente presente, que você vai começar a saborear um pouquinho mais a vida, um pouquinho mais aquele momento, aquele instante que vai estar ali diante de você. Então, assim, eu me despeço de vocês, né, com assim, desejos, né, de muita alegria, de muita felicidade, que esse ano seja maravilhoso para vocês e que vocês primeiro façam um desenho de tudo que vai acontecer no ano que vem, porque tem que ter foco, e que tudo que vocês desejarem se realizem no fundo do meu coração, tá bom? Então, um beijo para todos vocês.